Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre inovação em saúde, a partir de uma entrevista com o professor Bruno Gomes de Araújo. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, com o campus de Canguaretama, e participou no último mês de abril da segunda conferência Brasil Conference, nos Estados Unidos, que vem, dentre outras temáticas, também discutindo a questão da inovação tecnológica. Como representante do Instituto, ele pôde participar dessa conferência e trazer para a gente hoje um pouco dessa experiência, né, professor? Seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado, Bruno. É um prazer tê-lo aqui e já parabenizar por esse reconhecimento internacional, né? Como professor no Instituto, também como pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN. Muito legal, né? Eu agradeço o convite de estar aqui, né? E realmente é um grande reconhecimento, né? Essa viagem que a gente fez, e eu estou aqui para falar um pouco sobre ela. O professor Bruno já tem 6 anos no Instituto, né? Isso. Já Canguaretama, me corrija aí se eu errar algum campus, né? Isso. Canguaretama, Ceará Mirim, o que mais? Ipanguaçu, Santa Cruz, Campos Natal Central como substituto. E Canguaretama é onde o senhor é lotado, né? Isso, onde eu estou atualmente. Como é que surgiu então esse convite, né? Primeiro, essa iniciativa, e foi um grupo, como é que foi esse convite dessa participação internacional? Isso. O evento já está na segunda edição, né? Que é o Brasil Conference. É um evento que visa discutir sobre o Brasil. Então, eles escolhem várias áreas temáticas, saúde, tecnologias, políticas, né? E chamam pessoas que se destacam nessas áreas aqui no Brasil, com pesquisas, trabalhos, entre outros. E o aluno Guilherme, né, da Universidade de Harvard, ele ficou responsável por convidar, né, pessoas que se destacaram na área da saúde. E ao fazer uma breve pesquisa, né, ele tomou conhecimento do professor Ricardo Valentim, que é o coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. E ele viu a grande relevância dos trabalhos que ele desenvolve, né, na universidade, no laboratório, e decidiu fazer esse convite ao professor Ricardo Valentim. O professor Ricardo Valentim recebeu o convite, né, e estendeu para alguns pesquisadores do laboratório para irem participar também desse evento. Foi um grupo de quantas pessoas? Foram 9 pessoas, né, incluindo professores do Instituto, da Universidade Federal, alunos de graduação e de pós-graduação. Dentre os professores do Instituto, foram 3, né? Além do senhor, mais 2. Quem foram eles? Foi João Paulo, do campus EAD, e o professor Robinson, aqui do Natal Central. Professor, queria fazer uma pergunta mais de ordem das reverberações dessa conferência, né? Quando a gente vê o nome mais próximo à instituição, à sala de aula, os próprios alunos, como é que foi então depois da chegada? Pode ser que com o convite, né, a um estágio de euforia com os professores, imagino eu, para estar em duas universidades das mais importantes, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, diria eu, né? E aí, como é que foi essa reverberação ao voltar na sala de aula ou do próprio trabalho desenvolvido, não só no Instituto, como também no LAIS? Isso. Então, a repercussão foi grande, né? Claro, 2 grandes universidades, né? As 2 das mais famosas do mundo, né? E houve uma repercussão pelas redes sociais, né? A divulgação das matérias, inclusive no campus onde eu trabalho. A primeira coisa, quando eu entrei em sala de aula, os alunos: e aí, professor, como é que é lá? Realmente é como falam a universidade e o ensino e tal. Então, assim, os próprios professores também, né, vieram perguntar sobre isso. A visibilidade do laboratório também foi muito bom para o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, né, que inclusive surgiram até convites de parcerias com a própria Universidade de Harvard e com o Laboratório de Inovação. O professor Ricardo Valentim recebeu, né? E houve também uma repercussão lá durante o evento, né? Logo após a palestra do professor Ricardo Valentim, apresentando as soluções que ele já desenvolve, né? Ele foi procurado por vários alunos, professores de lá mesmo, da universidade, né? Procurando saber mais sobre o laboratório, os trabalhos que a gente desenvolve, muito interessados na pesquisa que nós desenvolvemos aqui. Interessante. Professor, esse tema da inovação não é algo que surgiu do nada, né? O senhor teve aí uma orientação do professor Ricardo Valentim, desde graduação, mestrado, doutorado. Como é que esse tema, né, trabalhado com projetos dentro do Instituto, por exemplo, né? Como é que, dentro da sua formação,
as disciplinas são sistemas, né, e programação. Como é que o senhor, na sala de aula do Instituto, por exemplo, apresenta um tema como esse ou desenvolve os trabalhos acadêmicos aqui no Instituto? Isso. Então, falando um pouco do histórico, né, antes de responder sua pergunta, eu fui aluno também aqui do Instituto, né? Eu fui aluno do curso de Tecnologia e Desenvolvimento de Software. E durante esse curso, na época, o professor Ricardo Valentim era professor aqui do Instituto, né? Ele me orientou na graduação e logo depois eu fiz mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica e da Computação. Só que a partir do mestrado, a gente decidiu focar na área da saúde, as pesquisas, né? Então, a gente desenvolveu diversas soluções nessa época e foi daí que surgiu a ideia, pelo professor Ricardo Valentim, da criação do laboratório. Então, isso quando? 2011. Então, o professor Ricardo Valentim sempre prezou pela trabalhar com a qualidade do atendimento e dos serviços na saúde pública, né, através de soluções de baixo custo e sustentáveis. Então, desde lá ele vem desenvolvendo e isso aí foi cada vez mais repercutindo, né, tanto através do reconhecimento como também dos resultados que ele apresentou. Então, essas visitas que a gente sempre faz, né, por exemplo, essa viagem agora para Harvard, entre outras que a gente já fez, acaba trazendo os bons frutos para a gente, tanto lá no laboratório como também aqui no Instituto, né, através do ensino, pesquisa, e a gente vai conhecendo, ampliando a nossa rede de contatos, né, com novos profissionais, novas pesquisas, e isso aí vai refrescando, né, um pouco. E essa relevância dos contatos internacionais, das parcerias, tem talvez aí uma participação em uma pró-reitoria, né, professor? Como é que foi esse convite? Eu recebi um convite do professor Márcio, né, que é o novo pró-reitor de pesquisa, para estar colaborando lá na pró-reitoria, com as pesquisas aqui desenvolvidas no Instituto. Como seria essa participação com contatos internacionais? Isso, né? Surgiu também essa possibilidade, né? Inicialmente eu vou estar trabalhando aqui com ele, no comitê de ética, junto com os periódicos, e eu estou esperando aí oficializar esse termo de cooperação para poder iniciar. Professor, no Instituto, antes de trabalhar um pouco essa ideia da sua participação com outras instituições ou com o próprio Laís, no Instituto o senhor vem atuando em algumas parcerias, alguns projetos com alunos ou com disciplinas, né? Por exemplo, o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica, NAVE do Instituto, ele tem o quê? Cerca de um ano? Como é que funciona esse projeto? Isso, na verdade é um braço do Laís, né, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, lá da universidade. Ele é um braço que criamos aqui no Instituto, né, para desenvolver pesquisas aqui com alunos do próprio Instituto. E acontece com esses 3 professores? Isso. Ou tem uma localização em Caguaretama? Como é que funciona isso? Não, ele é localizado aqui no Natal Central, né, e nós ajudamos nas pesquisas, na coordenação, né, dos projetos. E ele foi uma facilitação, na verdade, para alunos do Instituto estarem participando também dessas pesquisas. Então, para evitar esse deslocamento deles para a universidade, acabou a aula, eles já podem subir lá para o laboratório, né, e estarem desenvolvendo as pesquisas aqui mesmo no Instituto. Por exemplo, esse cadastro que o senhor fez foi dentro do NAVE, dos médicos? Como é que foi? Dentro dos trabalhos do NAVE, o que ele realiza, por exemplo? Então, o NAVE hoje ele está com alguns projetos, né, a nível nacional, bem importantes assim, para o Ministério da Saúde, que na verdade ele trabalha com as mesas de negociações, né, que é um projeto do Ministério da Saúde, o projeto Mercosul, que é um projeto que envolve outros países pertencentes ao Mercosul, que ele prevê a livre circulação de profissionais da saúde entre os países. Ou seja, um profissional aqui do Brasil, ele quer atuar lá na Argentina. Então ele vai passar, né, vai se cadastrar nesse portal do Mercosul, ele vai ser avaliado, né, e caso tenha um resultado positivo, ele pode atuar também lá na Argentina. Então, no caso, seria ir de lá para cá ou daqui para lá, tanto faz? Desde que passe por esse crivo. Isso. Nem todos os países do Mercosul estão participando disso. Então, houve um termo de cooperação e aqueles que aceitaram participar, né, eles estão desenvolvendo algumas soluções também para esse projeto. Isso seria um pouco do que o Revalida faz com diploma de medicina, por exemplo, em outras instituições, ou como aconteceria? Mais ou menos. Na verdade, é um termo de cooperação própria entre eles. Aí teria um tempo de exercício da profissão ou já? Sim. Entendi. Interessante. Que outras experiências o senhor tem levado para a sala de aula, né? Depois de uma visita internacional, penso que outras metodologias, outras formas de ensino. Como é que funciona essa religação, então, dentro da sala de aula, com os projetos das disciplinas de programação, sistemas de informação? Isso.
muitas experiências que eu vivi também no laboratório, né? E algumas visitas que eu já fiz em algumas universidades dos Estados Unidos, Europa também, inclusive essa de Harvard, né? Eu sempre trago para a sala de aula. E uma coisa que eu sempre tenho feito é aplicar sempre o que eu ensino. Então, através de projetos, que é uma coisa que eles adoram fazer lá no exterior. Então, na disciplina de programação, ao invés de ser uma disciplina tradicional, conteudista, a gente decidiu aplicar a prática. Então, eu convidei os professores de matemática do campus Canguaretama e eles eram os clientes dos alunos. Então, foi uma simulação, né? Isso. Eles chegaram e disseram, olha, a nossa grande dificuldade hoje é ensinar determinado assunto. Nossa grande dificuldade hoje é o aluno entender lógica. Então, os alunos tinham que desenvolver soluções, né, para atender aquelas dificuldades. Então, eles desenvolveram sistemas com interface gráfica, armazenamento, né, o produto mesmo final. Entregaram CDs para os professores. E a apresentação desses alunos? Essa apresentação eles tiveram que vender, né, aquele aplicativo para os professores de matemática. Então, foi muito produtivo. Passamos 2 bimestres, né, trabalhando nisso e repercutiu bastante o resultado, né, porque eles publicaram nas redes sociais. E esse foi um trabalho que teve um diálogo com os alunos mais avançados e de um período anterior, né? Como é que foi esse diálogo entre alunos que estão no estágio mais avançado desse conhecimento? Isso, então os alunos que eram de ano anterior, né? No caso estavam iniciando a programação, eles participaram um pouco assistindo às apresentações, desenvolvimento, e isso foi interessante, porque surgiu aquele gosto, né, pela disciplina, pelo que vem aí pela frente. Então, eles iniciaram o 2º ano agora, nesse novo semestre, né, super interessados pela disciplina. Quais as estratégias, o senhor citou agora há pouco, essa questão da metodologia? Quem sabe uma sala de aula diferente, um novo sistema de aprendizado, o próprio momento de ministrar conteúdo, de acompanhar, de orientar. Quais são, diante dessa atmosfera que o senhor citou, os que o senhor julga, poxa, a gente poderia passar a fazer isso, que são experiências positivas no campo do ensino? Isso. Então, há muitas práticas, né, desenvolvidas lá fora que já deram certo, né? Seria interessante a gente estar aplicando aqui, como essa questão do trabalho direcionado, né, da própria orientação. Lá eles prezam muito pela orientação, né, e não pelo professor conteudista. Então, eles trabalham muito em cima de projetos, ensinam o básico e o restante do conteúdo o professor vai orientando, né? Então o aluno ele vai aprendendo por conta própria a desenvolver aquilo ali, em práticas aplicadas, entre outras. Ou seja, a experiência do aprendizado ela não acontece só naquele modelo cartesiano das cadeiras enfileiradas, quadradinhos, o professor com aulas de 40, 45, Isso. 50 minutos, né? Inclusive a gente percebeu que é uma prática que a gente vai estar trazendo aí para o campus Canguaretama, é a questão das palestras, né? Então, essas universidades, elas prezam muito pelas palestras e trazer pessoas conhecidas lá. Então, durante um bimestre acontece, ou semestre, acontecem várias palestras, né, de pessoas reconhecidas naquela área e falam sobre um determinado assunto, onde os alunos ali, eles podem assistir, né, e aprendendo mais, se interessando por aquele conteúdo. E com as conferências, internet, webconferência, videoconferência, possibilita esse diálogo até internacional, de pessoas... Também. Também essa é uma estratégia que o senhor pretende, quem sabe no próprio Pró-Reitoria de Pesquisa, ativar mais no Instituto? Isso, com certeza. Já o Instituto tem o campus de educação à distância que já faz isso, né? Mas quem sabe os outros possam fazer cada vez mais. Isso, vamos aplicar a pesquisa, né? A pesquisa. A gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas logo mais a gente volta falando sobre essa viagem, né? Que foi para o MIT e Harvard. E você de casa não sai daí, já já a gente volta com o 2º bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o Bruno Gomes de Araújo. Ele é professor do IFRN, campus Canguaretama, e recentemente, no mês de abril, participou da Brasil Conference, né, uma conferência internacional que aconteceu nos Estados Unidos, para discutir alguns temas referentes ao nosso país. E a gente começa um pouco introduzindo esse convite à participação no evento, né, professor? Antes de participar, veio um trabalho a longo prazo com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN. Como é que o senhor pode trazer para a gente um pouco dessa experiência e das atividades que desempenha lá? Isso. Em 2011 o laboratório foi criado, né?
Nessa época eu já estava fazendo o mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Engenharia Elétrica e da Computação. E nesse início a gente trabalhava com alguns projetos já voltados, né, para a área da saúde. No caso do meu mestrado, eu trabalhava com automatização de sistemas na área hospitalar, principalmente na área de UTI, né? E eu trabalhava também, logo no início, num sistema chamado EGUIA, né, que é Guia para Deficientes Visuais, que ele visava a qualidade de vida para essas pessoas. Aquele do ônibus? Isso, do ônibus. Inclusive, nessa época, a gente ganhou um prêmio, né, de inovação aqui do IEL. Participamos e ganhamos esse prêmio. E de lá para cá foram surgindo novas demandas, né? O Ministério da Saúde teve o reconhecimento do laboratório, convidou o professor Ricardo Valentim para estar desenvolvendo novas soluções para eles. E isso aí foi ampliando. Então, de lá para cá, eu comecei a trabalhar com a parte de telesaúde, né? Que o telesaúde ele visa ampliar a questão das tecnologias de informação e comunicação para todos os trabalhadores de saúde. E eu fiquei responsável pela parte do teleconsultoria, nessa época, né, de realizar os treinamentos aqui pelo estado. Então, nessa época eu viajei para várias cidades aqui, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Canguaretama, ministrando esses treinamentos, ensinando esses profissionais, né, esses trabalhadores, a utilizar as ferramentas do telesaúde. Hoje o senhor trabalha com teleeducação, né? Isso. Junto a isso, como é que funciona então essa sistematização das aulas, gravação e organização? Isso, hoje eu estou responsável pela parte do teleeducação, né? Então, se algum docente, né, aqui do curso de medicina, por exemplo, ele quiser ministrar uma aula e quiser que os alunos de outro campus, de algum interior, de outra cidade queiram assistir, né, ele vem e fala comigo, a gente prepara o ambiente e possibilita essa transmissão da aula. Essa gravação ela acontece no próprio hospital, por exemplo? Ou, isso, né? Nós vamos onde for a sala de aula. Então, atualmente, a gente, toda quinta-feira, estamos ministrando, né, estamos transmitindo uma aula que acontece no hospital, né, Onofre Lopes, e ela é transmitida para os campos de Santa Cruz, né, o Hospital de Santa Cruz e Caicó. Atualmente. Já aconteceu e é uma pergunta curiosa agora, né? Já aconteceu das transmissões acontecer também em uma própria cirurgia ou coisa do tipo assim, mais específica? Existem projetos, né, do próprio laboratório que visa trabalhar com imagens médicas, né, e isso inclui também a questão multimídia. Então, também já trabalharam com cirurgias, entre outros tipos de atendimentos. Dentre outras atividades, junto ao Laís, o senhor também é o editor-chefe da Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, né? Isso. E qual a importância de ter, né, junto ao Laís, ao FRN, ao IFRN, a chancela de editar uma revista como essa, professor? Isso. Essa foi uma iniciativa muito importante do laboratório, né, que também ampliou essa questão da visibilidade. É uma das primeiras revistas, né? Eu acredito que seja a primeira revista com essa temática, né, do Brasil, e ela desempenha um papel muito importante, né? Recebemos muitos trabalhos de pessoas conceituadas, inclusive, né, para publicação nela. Estamos num processo agora de reformulação da revista, né, e estamos aí com boas perspectivas para o crescimento dela. Inclusive, inovação tecnológica, lá já lançou um livro também, não foi? Isso. Temos um livro, né, que fala sobre a inovação tecnológica, né, na atenção básica, e vários autores, inclusive foram convidados aí pelo Brasil, que têm trabalhos nessa área e contribuíram. O lançamento desse livro aconteceu no Rio de Janeiro, num evento muito importante do Telesaúde e Telemedicina, né, no final do ano passado. Professor, vamos conversando um pouco sobre essa experiência internacional, né, que já é de uma importância tamanha, um convite, o grupo o senhor já falou. Mas como é que foi essa experiência lá, então, da Brasil Conference, ouvindo, né, o senhor não palestrou, foi só o professor Ricardo, Isso, né, mas teve a oportunidade de ouvir palestras interessantíssimas. Como é que foi essa viagem, quantos dias e para onde foram? Pronto, tivemos 3 dias, né, pela universidade. O primeiro dia foi um convite que surgiu, que isso aí foi bem interessante, porque esse convite ele era para visitar a Universidade de Harvard e o MIT por dentro, né? Uhum. Então, ficamos muito felizes com esse convite, né? E foi o próprio aluno Guilherme que fez o convite, que foi nos guiando no dia 21 de abril. Então, conhecemos a Universidade de Saúde Pública de Harvard primeiro. A professora Márcia, que inclusive é brasileira, nos recebeu, ela conversou conosco durante um período e foi bem interessante, assim, ela mostrou um pouco da prática lá de ensino, né, como é ensinar em Harvard, como as metodologias de ensino, entre outras coisas. Então,
foi bem legal esse primeiro contato, né? Ela falou um pouco sobre a universidade, sobre os cursos e compartilhamos um pouco nesse momento as pesquisas que são desenvolvidas aqui, né? O professor Ricardo Valentim falou um pouco do laboratório, os projetos que ele desenvolve, a importância dele aqui no Brasil, né? E em seguida fomos a uma visita guiada pela universidade e após finalizar essa visita fomos ao MIT, né? Que é a parte das engenharias focadas, visitamos os prédios com pesquisas focadas na área da saúde. E foi bem legal porque tivemos contato com pesquisadores brasileiros que estudam lá. Então, os pesquisadores brasileiros mostraram o que estão fazendo lá, como é a vida, né, na universidade, a dificuldade que é você conseguir, né, chegar até ingressar lá. Um dos principais centros de educação, né? Isso. Então, assim, eles mostraram para a gente uma outra visão, né, sobre essas pesquisas. Inclusive trazer um incentivo para os alunos, né, que hoje estão aí, quem sabe, numa base dessa parte da formação acadêmica que tem outros horizontes que podem ser alcançados, né? Isso. Não é porque estão geograficamente em uma área sul, não podem ter acesso a regiões norte, por exemplo, né? Professor, a palestra do Ricardo Valentim, como a tecnologia pode transformar os serviços de saúde no Brasil, o case, né, do Laboratório de Inovação. A pergunta não seria necessariamente sobre a palestra, mas sobre a participação do próprio LAIS, né? Junto ao Ministério da Saúde, como é que são esses vínculos, né? As aulas, por exemplo, do laboratório que são enviadas para Brasília, corriqueiramente a gente termina recebendo pela imprensa, pelas redes sociais, uma participação de professores junto a Brasília ou outras regiões do país. O que simboliza, então, uma palestra como essa e vocês como alunos e cooperadores de todo esse projeto? Claro, isso aí é um grande reconhecimento, né? Tanto para o laboratório, o professor Ricardo Valentim e para nós pesquisadores, né? A gente percebeu lá durante a palestra que ela era bem esperada, né? O pessoal que estuda lá, inclusive vários alunos, pesquisadores participaram dessa palestra, né? E houve uma repercussão lá após, vieram perguntar sobre as pesquisas, como é que funcionava o laboratório, né? Entre outras coisas. E tudo isso aí ajuda, né? No reconhecimento do laboratório. O próprio Ministério da Saúde, né? Ele sempre passando novas demandas, sempre em contato conosco. Então, tudo isso aí é um grande reconhecimento que temos. A conferência em si, como é que ela acontece? Conferência sobre o Brasil nos Estados Unidos, né? E tem um objetivo muito específico. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? O objetivo da conferência, como é que ela acontece? Os americanos ou até outros países também participam com essa observação? Participam, sim. Essa discussão ela é focada no Brasil, né, o evento. Mas várias pessoas participam, inclusive alunos estrangeiros, né? Eles participam, tem os momentos de discussões, e isso aí é bem legal, porque eles mesmos trazem novas experiências, né, de outros países e comparam, acontece a comparação. Então é muito legal porque o nosso sistema de ensino, de saúde se destaca, a gente percebeu isso aí, né? O SUS, a questão das universidades públicas. Parcerias a partir de eventos como esse, professor? Já tem parceria, algum contato específico do senhor com algum aluno, algum professor? Então, internacionais, né? No caso, eu já recebi um convite para fazer um pós-doutorado, né, na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Sobre o tema inovação em saúde também. Isso, na parte de saúde, né? Inclusive a gente vai tentar criar novos laços aí, inclusive para o laboratório também, né, como também para o Instituto Federal com essa universidade. As palestras, né? A gente tem palestras de empresários, best-seller, ministra do Supremo, procurador da República, jornalista. Dentre as palestras, além do que vocês foram representar, o que o senhor pode destacar aí dentro dessa atmosfera do Brasil, discussão do que é o Brasil lá fora, por exemplo? Isso. O que a gente percebeu lá é que ainda existem muitas oportunidades, né? Eles deixaram isso aí claro, né? No Brasil. Várias pessoas famosas, como o dono do Buscapé, da empresa Aérea Azul, né? O próprio Jim Collins, que foi professor da universidade e hoje é famoso pelos seus livros, né? Best-seller. E todos eles destacaram isso aí no Brasil. E é bem legal porque sempre eles estavam lá disponíveis para a gente discutir, conversar, né, sobre esse momento, sobre pesquisa. E foi muito legal essa experiência esses dias lá na universidade. Ok, professor, a gente está já terminando o nosso programa, mas queria parabenizar o senhor pelo trabalho, né, do Instituto.
A gente vê que não é um professor que está só na sala de aula, porque muitas vezes a gente consegue observar os professores, conteudistas, professores, e os educadores são aqueles que conseguem transformar vidas e criar estratégias de conhecimento diferente do senso comum. E a última pergunta, próximos projetos, né? O que vem por aí? Então, a gente vai tentar ampliar cada vez mais, né, essas parcerias, inclusive recebemos um convite de cooperação técnico-científica com a Alpaz, inclusive lá de Washington, Estados Unidos, né? O professor Ricardo Valentim, ele recebeu essa demanda e cada vez mais ampliar, né, para outras áreas. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. De nada. E você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo programa, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, com representação aos domingos no mesmo horário. Sempre vale lembrar que você pode acompanhar todas as outras entrevistas do programa Educação em Pauta no nosso canal no YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá!